Respira fundo que eu trouxe um textão. Pesquisei, achei algumas coisas muito interessantes. Eu gostaria de compartilhar com você, para que você possa enxergar a sua própria vida de maneira diferente e que eu possa contribuir com você de maneira a dar ao seu caminhar, ao seu dia a dia, algo maior, algo melhor, enfim, né? É, eu sou Luciane Mina, psicóloga, e busco ferramentas que possam nos trazer uma fluidez maior e uma compreensão dos nossos próprios processos mentais, de forma que a gente consiga traduzir o que está acontecendo com a gente, né? Então, eu vou trazer para você algumas coisas. Deixa eu ver aqui que eu quis de verdade, né? A gente enxerga a nossa própria vida e muitas vezes a gente sente, eu tô perdido, a coisa não tá legal, eu tô percebendo que eu tô indo numa direção, desejando uma direção e na verdade está acontecendo outras coisas, né? Então, você não está perdido, você está usando as ferramentas que talvez não tivesse sido positivo ou produtivo buscar no nosso dia a dia, tá? Então, durante muito tempo nós fomos desestimulados a acreditar em ferramentas que são extremamente úteis e que eu quero falar delas hoje, né? Então, no nosso dia a dia, a gente foi muito convidado a planejar, controlar, saber início, meio e fim da nossa trajetória, mas ninguém contou para nós que a nossa mente racional, ela não foi feita para saber o caminho, né? Ela foi feita para perceber o agora. E quando você tenta usar a mente para controlar o futuro, o que que surge, né? Quando você tira a mente racional daquilo que ela foi feita para fazer, ela dispara um sensor de alerta que vai te deixando ansioso, com medo, em confusão, né? E isso não é fraqueza, é só você exigindo do seu sistema o que não é para ele te dar. Então, de verdade, existe uma inteligência maior, mais profunda, mais silenciosa, infinitamente mais poderosa. Ela não grita, ela não força, ela não te sacode, mas ela te orienta. Sabe como? Quando ela traz sinais que nós fomos estimulados, ensinados a ignorar. A ideia que surge do nada, a sensação no corpo. Sabe quando você vai fazer um negócio e o teu corpo expande, né? Te diz, oba, que delícia, nem sei o que é, mas eu quero mergulhar. Mas também tem situação que você chega e fala, "Ai, credo, nem sei o que é, mas eu já estou querendo correr." Então, são esses sinais que a nossa mente superior utiliza e que a gente foi treinado a não levar em consideração. E aí a gente pode estar falando de comando-controle, a gente pode estar falando de um caminho muito mais flexível, muito mais leve para a gente fazer e que não vai ser valorizado de uma hora para outra, infelizmente, não vai ser nem tratado com mais carinho, porque de verdade, sabe, o que que acontece? Quando o indivíduo ele acompanha essa mente superior, ele sabe o que deve, o que não deve fazer, o que pode, o que não pode. Só que esse indivíduo que sabe disso, ele dá muito mais trabalho. Ele tem muito mais força de questionamento, de posicionamento, e isso não é interessante para uma quantidade expressiva de pessoas. Então, se você recebe esses sinais e não confia nele,
Quando você perde essa confiança, você volta ao padrão de controlar, duvidar, travar, percebe? E aí não é uma questão de capacidade, é falta de permissão para usar a força que já está dentro de você. E a sua mente lógica trabalha com o passado, ela organiza memórias, ela fica repetindo situações. Então ela cria em cima do passado, ela refaz algo novo, pautado no que já aconteceu. E veja, de verdade, 70.000, né? Algumas literaturas falam até de 90.000 dos nossos pensamentos do dia anterior são repetidos hoje. Então, o que que a gente está criando, né? O que que a gente está fazendo de novo? E a nossa mente lógica, por ela trabalhar com o passado, por ela trabalhar com memória, ela não oferece alternativa. Mas a força interna, ela trabalha com possibilidade, ela acessa caminhos que você ainda não viveu. E muitas vezes o nosso chão é o melhor, o nosso teto, né, é o chão dela, né? O nosso chão é, meu Deus, não é nem começar a brincadeira, né? Então, para você observar o sentido na sua expansão, você precisa se permitir. E um dos maiores bloqueios no ser humano, né, é querer entender, saber qual é o resultado do próximo passo. E a vida não funciona assim. A clareza ela vem após o próximo passo. Ela vem com um movimento. Você não recebe um mapa interno. Você recebe um GPS que vai te sinalizar, vai se mantém silencioso enquanto você está no caminho correto. Quando você sai do caminho, ele diz ajustar rota, ajustar rota. Como que ele ajusta a rota? Com uma sensação de desconforto, alguém que te fala uma situação que vem observar ou sinalizar que não é por aí. Então, você, na verdade, recebe o próximo passo e o próximo passo, e aí, quando você honra esse passo, a coisa vai acontecendo. E é assim que a gente constrói a confiança, né? Não é pensando, mas é vivendo. E agora eu vou te falar de algo muito forte. A melhor versão que você consegue imaginar hoje ainda é uma versão limitada diante do que o grande arquiteto do universo tem para gente. Então, por que que ela é criada nesses parâmetros? Porque a gente, infelizmente, só consegue criar o nosso resultado pautado no que já foi, né? E aí as possibilidades delas se esmaecem, né? Então, na verdade, existem possibilidades que vão além das referências. E enquanto você insistir em controlar, você reduz o que poderia se expandir. E talvez aquilo que está acontecendo na sua vida, que você classifica como uma perda, não deu certo, talvez seja te conduzindo para algo maior. Mas isso exige confiança, confiança que você é, experimenta no não ver o que está para acontecer, mas sente, e aqui está a virada. Você não precisa de todas as respostas. Você precisa aprender a reconhecer o sinal, a confiar no entusiasmo verdadeiro, agir sem as garantias absolutas, porque a força que você está buscando, ela já está aí, ela já está dentro de você. Então, a partir de hoje, em vez de buscar como é que tudo vai acontecer, comece a perguntar. Aonde a minha energia é requerida agora? O que que em mim está me chamando agora? E tenha coragem de seguir, porque quando você segue, a sua vida responde. E quando você confia, os caminhos se abrem, né? E é muito interessante, porque quando você está prestes a se entregar, obviamente, o ego, a mente, ela diz: eu não conheço, não é para fazer. E aí, porque ela não conhece, não é para fazer, ela te limita, ela te segura, né? E de verdade, você precisa se realinhar, né? Ter um retorno ao que é realmente você. Porque existe uma verdade simples, mas mal compreendida. A mente física, ela não foi projetada para saber o que vai acontecer. Na verdade, nunca, né? Ela foi projetada
para que ela possa arrumar. Ela não vai prever, ela não vai garantir, ela não vai controlar o futuro. Ela foi criada para algo muito mais simples, que é perceber o aqui e agora. E muitas das magias está no aqui e no agora. Organizar a experiência presente é só para isso que ela serve, né? Saber o que aconteceu, ficar lembrando de coisa lá atrás. Então, traga ela para o agora e você vai explorar a potência máxima dela. Em algum momento da sua vida, você foi ensinada a exigir mais dela, pedir resposta que ela não pode dar, e é exatamente aqui que começa o sofrimento, porque quando você começa a forçar a barra dela, ela, sabendo que precisa responder uma coisa que não é da responsabilidade dela, ela entra em sobrecarga, né? E essa sobrecarga, ela dá pra gente dor de cabeça, desconforto físico, mental, emocional, a língua afiada, a gente responde umas coisas que não tem nada a ver, é indelicado porque também não está no caminho, sério, percebe? Então, é, você pode se libertar. Isso é uma escolha, mas não é uma falha, né? É uma função mal direcionada. E o seu ego, ele tenta carregar um peso que nunca foi dele. E aí ele se mexe numa brincadeira que também não é dele, entende? Então respira, porque você pode mudar isso tudo. Existe uma parte de você que já sabe, né? Que enxerga o caminho inteiro, que sabe completamente como é que é o mapa da nossa caminhada. E essa é a parte que a mente superior vai utilizar. E é ela que envia as ideias, que organiza as sincronicidades, que cria os encontros certos, as oportunidades certas, no tempo certo. E principalmente é ela que mostra o próximo passo. Como? Entusiasmo. A palavra entusiasmo, em latim, significa entusiasmo, Deus dentro. Então, quando você sente dentro de você uma satisfação, uma coisa boa, é ela te mostrando o próximo passo. Porque é ela que envia ideia, organiza a sincronicidade, cria encontro certo, né? É ela que te mostra o próximo passo. E se você não está desconectado, você consegue acompanhar. Mas se você está desconectado, você ainda não aprendeu a reconhecer a linguagem dela, você vai usar a lógica, você vai usar é, a busca das respostas, ao invés de estar conectado com a sensação, com a imagem, com o impulso. E tudo aquilo que você chama de intuição, na verdade, é uma comunicação direta. Agora vem uma chave importante que você precisa ter certeza. A tua mente física, ela não cria. Ela não nasceu para isso, né? Nenhuma solução verdadeira surge do pensamento linear. A mente física, ela não foi projetada para conceber. Ela foi projetada para perceber. E foi, sabe quando você sintoniza um rádio numa estação X, ou quando você abre uma aba do seu computador numa página tal, não significa que a página surgiu quando você entrou na linha de frequência dessa página, dessa música, desse fato. Aquilo estava lá. Você estava desconectado. Então, a ideia já existe antes de você perceber. Quando uma solução aparece do nada, isso não é acaso, isso é transmissão, isso é conexão, isso é sintonia. E a sua mente superior, ela envia, o cérebro traduz, e você chama isso de, eu pensei, mas não foi você que criou, você só acessou, tá? Quanto mais você relaxa, mais a sua conexão flui. Percebe isso na prática. Quando você força uma resposta, ela não vem, né? Mas quando você solta, fala, daqui a pouco eu vou lembrar, de forma natural, clara, ela vem. Então, lembra, a mente não gera, ela recebe. Todo esse influxo vem para a nossa mente superior e a nossa mente física percebe e organiza. Quando você entende que você está travando, observe se você não está forçando, quando você deveria permitir. E aí aqui entra um ponto decisivo. Tentar controlar tudo racionalmente. Você bloqueia o fluxo.
interrompe a transmissão. E aí surge dúvida, confusão, estagnação, é o que rola, né? Quando você respeita a ordem natural, você muda, a mente cria, a mente física reconhece e você age. É simples assim. E agora, talvez o mais poderoso tema, né, de todos é você treinar, ouvir o seu entusiasmo. Que seja algo pequeno, já é um sinal. Se você vai dando atenção aos pequenos sinais, daqui a pouco esse sinal fica grande. E esse sinal é a direção, é o alinhamento. Mas a sua mente lógica não vai aceitar nunca. Não fica achando que ele vai colaborar, não, porque ela quer justificativa, garantia, quer certeza antes do movimento. E a ação alinhada, você tem que entender que ela vai fluir, né? Então, se você sai do fluxo, você trava. Mas se você confia, dá o passo, o caminho vai se revelando, a clareza vem e ela vem. Lembra, ó, ela vem, ela não está lá, ela não está se anunciando. Eu costumo dizer que no caminho do Mar Vermelho não tinha plaquinha, pode vir que eu vou abrir. Não, o sujeito foi e ele abriu. Talvez o que esteja faltando na sua vida não é mais controle, mais pensamento, mais esforço, é mais confiança naquilo que você sente. Porque dentro de você já existe uma força, uma inteligência, uma direção que não depende da lógica, depende da sua coragem de confiar. Então, vamos usar o ouvir as nossas sensações, identificar o entusiasmo ou não, ele é a seta do segue ou para, e ao fazer isso com as pequenas coisas, vamos descobrir que logo, logo as grandes coisas estão sinalizando isso para nós também. Ok? Então, eu sinceramente espero que você consiga identificar a força que já existe em você, mas que você ainda não confia totalmente. Entregue-se, né? Você eu e Deus somos um, você é Deus. Então, faça com que essa força, essa luz, essa magnitude se manifeste no seu dia a dia, tá bem? Um grande abraço e a gente se encontra na próxima reflexão.